Agora a gente vai ver esse mesmo verbo ensinar num sentido de ser transitivo direto. O verbo ensinar, quando ele é transitivo direto, ele tem o sentido de educar. Aí a gente vem aqui. Carlos e Diego ensinam matemática às crianças. Então aí ele educa, né? Esse sentido aí é de educar, né? E você viu que ensinam, o verbo aí é ensinar. Depois do ensino, você está vendo qual o complemento do verbo ensinar? Olha aí, tá assim, matemática às crianças. Então a gente viu que isso daí é o que? É um verbo transitivo direto, porque o complemento do verbo ensinar é matemática. Eu faço a pergunta, Carlos e Diego ensinam o quê? Matemática, né? Então matemática é um objeto direto. Consequentemente, esse verbo é um verbo transitivo direto. Agora vamos ver esse mesmo verbo tendo o sentido de transitivo direto e indireto. Quando é que o verbo ensinar, ele é um verbo transitivo direto e indireto, ou seja, ele é um VTDI. Quando é que é isso? É quando esse verbo, não é isso? Ele tiver o sentido de fazer conhecer ou dar instrução sobre alguma coisa. Então, quando o verbo ensinar, ele significa fazer conhecer ou fazer conhecido alguém de alguma coisa, ou dar instrução, né, sobre alguma coisa, esse verbo é um VTDI. Exemplo, ensinou os afazeres ao irmão. Aí eu faço a primeira pergunta, quem é o complemento do verbo ensinou? O primeiro complemento é os afazeres. E depois tem o segundo complemento, ao irmão. Então, o primeiro complemento é um OD. Então, até aí o verbo seria transitivo direto. Mas ele ainda tem um outro complemento. Esse outro complemento, você vê que ele está regido de uma preposição. O ao é uma preposição, não é? É a preposição a mais o artigo o. Então, a gente tem um verbo aí, VTDI. Então, a gente viu o verbo ensinar, né, expressando aí, né, ou seja, 3 sentidos, ou seja, sendo aplicado em 3 situações diferentes. A gente vai ver também o verbo necessitar. O verbo necessitar, ele vai ser sempre, ok? O verbo necessitar, ele vai ser sempre VTDI, porque o necessitar, ele vai sempre, né, mostrar, ou ele vai mostrar para a gente, vai dar um significado de carecer e precisar, né? De carência, né? E precisão. Então, vamos lá. Ele vai sempre mostrar para a gente carecer e precisar de alguma coisa. Então, vamos lá. Exemplo. Necessitava o seu perdão. Então, necessitava o quê? O seu perdão. Mas ele pode também ser necessitava de carinho. Então, aí a gente viu que aí, no primeiro exemplo, necessitava o seu perdão, a gente vê que ele é um verbo transitivo direto. Mas o segundo exemplo, necessitava de carinho, a gente viu que ele é um verbo transitivo indireto, ok? E tem o verbo perdoar também. O verbo perdoar, aí já o verbo perdoar, ele vai mostrar para a gente 3 aplicações, ok? Ou seja, 3 sentidos. Então, o verbo perdoar, ele pode ser transitivo direto, como você está vendo aí, transitivo indireto e transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. Vejamos como transitivo direto. Perdoei a sua dívida. Isso daí, nesse caso aí, perdoei a sua dívida, é o mesmo que desculpou. Então, o verbo perdoar, no sentido de desculpar, em referência a alguma coisa, ele é transitivo direto. Que aí, nesse caso de perdoar, na realidade, é desculpar de alguma coisa. Mas esse mesmo verbo, ele também pode ser transitivo indireto. Ou seja, no sentido de conceder perdão mesmo, né? Em referência a pessoas.
Lá em cima a gente viu que é em referência a coisas, porque perdoou a dívida. Dívida é coisa. Mas no sentido de perdoar pessoas, aí esse verbo, ele é um verbo transitivo indireto. Exemplo, perdoei ao rapaz. Então, ele concedeu perdão. Nesse sentido, o verbo é intransitivo. Você vê o verbo perdoei e depois complemento ao rapaz. Esse complemento aí ao rapaz é um complemento, é um objeto transitivo indireto. Agora a gente vê aqui no outro, né, esse mesmo verbo como transitivo direto e indireto. É porque ele tem dois complementos, ok? Isso não é bicho de sete cabeças nenhum pra gente, tá? Ele tem dois complementos. Então você comigo, olha aí no seu exemplo, tá escrito o seguinte, transitivo direto e indireto é quando ele significa desculpar algo a alguém. Exemplo, o pai perdoou-lhe o que? A dívida a quem? Ao rapaz. Então, até o pai perdoou a dívida é um objeto direto, mas depois ao rapaz é um objeto indireto. Então, esse verbo é um verbo transitivo direto e indireto. E para finalizar, né, o nosso estudo, a gente tem aí o verbo preferir. O verbo preferir, ele pode se apresentar em duas situações diferentes. Ele pode ser transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. Vejamos. No primeiro, enquanto transitivo direto, ele vai dar um sentido de ter preferência, né? Sem sugerir escolha. Ter preferência sem sugerir escolha. Exemplo, a menina prefere morango. Então, você viu aí, a menina prefere o quê? Morango. Então, nesse sentido, esse verbo preferir aí é um verbo transitivo direto. Agora, a gente vai ver esse verbo preferir no sentido de VTDI. Ele é o seguinte, nesse sentido aí, é o sentido de ter preferência, ok? Ter preferência. E aí vai sugerir escolha. Exemplo. A menina prefere morango, a menina prefere o quê? Morango, aí o outro complemento, a doce de abóbora. Então, você viu que tem dois complementos aí. Então, o primeiro complemento é objeto direto, o segundo complemento é um objeto indireto. Então, retornando, então o verbo preferir, ele pode dar sentido de ter preferência sem sugerir escolha, mas ele também pode ser um verbo também que mostra ter preferência sugerindo escolha, como no último exemplo. A menina prefere morango a doce de abóbora, ok, meus queridos? Então, vocês farão os exercícios. Esses exercícios, eles estão aqui, né, a partir da página 77 até a página 71. E nós disponibilizaremos os gabaritos daqui a pouco para a gente ver como você se saiu, ok?